Eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque um aluno do domínio elétrico, meu curso online de circuitos elétricos, ele me perguntou sobre calculadora científica para fazer contas com números complexos, porque isso é uma coisa que é extremamente importante quando você está estudando circuitos em corrente alternada, porque existem lá os fasores e as impedâncias, que são números complexos, e um pode estar na forma polar e outro pode estar na forma retangular do número complexo, e você tem que fazer as contas com os dois, e se você não utilizar uma calculadora adequada, isso pode ser realmente complicado. Para quem não me conhece, eu sou Nicolas Yukio, aqui é o canal do Electron, você encontra aqui aulas e exercícios resolvidos de circuitos elétricos, então se você estuda isso na faculdade, já convido você a se inscrever. Para começar, entender a base da matemática é fundamental para a engenharia, não tem como fugir. Mas, uma hora, a complexidade das contas chega a um nível muito elevado. Integrais definidas que não dariam para ser feitas analiticamente ou não compensaria fazer analiticamente na mão, no papel, e várias outras coisas. Por isso, existem calculadoras e programas de computador para auxiliar nos cálculos. Neste vídeo aqui eu vou falar sobre calculadoras, que são bem interessantes caso você queira estudar sem muita coisa por perto, com a facilidade de ser portátil e carregar para algum lugar, inclusive. Mas claro, já deixando claro aqui, a pessoa que não sabe um mínimo de matemática, não sabe, por exemplo, logaritmo, exponencial, funções trigonométricas, não sabe bem, não estudou isso lá nas matérias de matemática, uma hora ela vai errar também na calculadora. Eu acredito isso. Por quê? Alguma hora ela vai pegar, fazer a conta assim, aí vai dar algum resultado que ela não sabe discernir se faz sentido ou não. Aí, se der errado, se porque ela colocou algum resultado errado, escolheu uma tecla errada, ela não sabe discernir. Então, não quero dizer que com a calculadora os problemas de quem não aprendeu direito estão resolvidos. Não. Quem faz engenharia, quem precisa de matemática nesse nível aqui, não tem como fugir, realmente tem como aprender. Mas nesse vídeo aqui é para falar de como usar aqui uma calculadora dessa e vou mostrar qual que é a que eu uso. Então, quais são os problemas de se usar uma calculadora científica comum, as que você encontra na maior parte dos lugares, as mais comuns? É que fazer contas para circuitos em corrente alternada, você teria que recorrer a converter manualmente números complexos da forma polar em forma retangular e vice-versa para fazer as contas de somar, multiplicar, dividir, subtrair e assim por diante. E isso pode dar um trabalho enorme. Imagina, você está lá com um circuito com vários resistores, capacitores, indutores, fontes, várias fontes. Aí tem lá vários fasores e impedâncias e fica um número complexo para tudo quanto é lado, um na forma polar, outro na forma retangular, e você tem que juntar tudo na mesma conta. E se não utilizar uma calculadora que já faz essas contas assim nativamente, fica realmente muito complicado. E a coisa piora se você quiser fazer rápido, estiver numa prova, enfim, quiser otimizar seu tempo de estudos e assim por diante. Agora, com uma calculadora científica com mais funções, aí é possível fazer as contas nativamente com números complexos, como é o caso dessa que eu uso, que eu vou mostrar aqui como que isso acontece. Aí eu posso misturar números complexos que estão na forma polar e na forma retangular. Por exemplo, imagine lá, eu tenho o fasor tensão e eu quero dividir pela impedância. Aí o fasor tensão ele está na forma polar e a impedância está na forma retangular. E eu quero dividir. Com essa calculadora aqui que eu uso, que é a Casio FX 991ES Plus, eu posso fazer isso de forma nativa aqui. Primeiro eu tenho que selecionar o modo complexo, então eu seleciono aqui 2. Aí eu coloco aqui fração, aí eu quero aqui dividir um fasor, por exemplo, 5, com fase, vou digitar aqui e depois eu mostro, com fase 30, assim. Aí eu coloco aqui no numerador. Aí eu tenho essa tensão sobre uma... Deixa eu colocar aqui para a luz não atrapalhar.
eu tenho essa tensão sobre uma impedância, por exemplo, de valor 3 mais J4. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 mais 4i. Aqui assim. Aqui, ó. Aí eu vou apertar no igual. Aí eu recebo aqui o resultado aqui, ó. O resultado vai ser uma corrente de amplitude 1 ampere, a fase menos 23,1 grau aqui. Ou seja, já faz a conta diretamente. E uma coisa interessante que eu vejo aqui é a questão da formatação. Por quê? Em muitas calculadoras científicas, as mais comuns, você teria que, para fazer essa divisão, colocar parênteses, aí colocar uma barra, colocar mais na frente outro conjunto de abre e fecha parênteses, para ficar tudo na mesma linha. Aí depois que você faz várias frações, raiz e tudo mais, aí fica complicado de entender, de verificar se você realmente colocou a conta certa para fazer. Mas aqui não, fica do jeito que você escreveria no papel. Então, por exemplo, eu posso colocar isso tudo mais 2, aí esse 2 dividido por 3, e aqui no denominador, esse 3 mais outra fração, aí ó, colocar fração dentro de fração, ele permite, que isso é bem interessante, i sobre 2, aí ó, aqui ó, mais uma conta mais complexa, aí eu aperto igual, aí eu já sei aqui o resultado, demora um pouco aqui, 1,64, aí eu aperto aqui, menos 17,17 graus, 0,71 graus. Então isso aqui ajuda bastante na hora de fazer as contas com circuitos elétricos em corrente alternada. E ainda mais é possível outras coisas aqui. É possível, por exemplo, calcular integrais definidas. Por exemplo, eu vou mostrar aqui. Eu tenho que selecionar aqui, ó, Mode, Comp. Aí eu tenho que aperto aqui, ó, nesse botão aqui, que é o da integral definida, ó. Aí ele mostra aqui o que eu tenho que digitar para completar os espaços aqui, ó. Integral definida de uma certa função de um limite até o outro. Então eu vou digitar qual que vai ser essa função, por exemplo, 2. Aí eu coloco aqui a variável de integração vai ser o x, tanto que está aqui, ó, dx. Aí eu vou colocar, por exemplo, o alfa x para selecionar o x aqui. Aí eu coloco o x ao quadrado. Aí eu coloco, só um exemplo aqui, mais 2. Aí eu coloco entre parênteses, dessa forma aqui, ó. Aí agora eu vou selecionar os limites de integração. Vou calcular o valor dessa integral de 0 até 3, por exemplo. Aí eu venho aqui, aí eu seleciono, venho com essas teclas aqui e coloco o número aqui embaixo, 0, aí pronto, aperto o botão para subir e coloco 3 aqui. Aí pronto, a equação que eu quero calcular já está toda especificada. E agora é uma questão de apertar o sinal de igual. Olha só, pronto, o valor dessa integral definida é 24. O que mais? Calcular derivadas. No caso, o valor da derivada em um certo ponto, para a derivada de uma função em x para um certo valor de x, não a expressão da derivada. Por exemplo, eu vindo aqui na mesma tecla e apertando aqui Shift. Aí eu venho aqui e aperto a tecla, aí vai aparecer isso aqui, ó, derivada da função no ponto x igual a tanto. Aí eu vou colocar, por exemplo, a função, vou digitar aqui, aí eu mostro para você, ó, 2, aí eu aperto Shift, aperto aqui para escolher o x, não é Shift, é alfa, x ao quadrado mais 8, x mais 3. Por exemplo, vou calcular a derivada dessa função. Essa função não é das mais complicadas, daria para calcular a derivada na mão, inclusive, mas só para mostrar um exemplo. Aí eu venho aqui no x aqui, ó, e coloco qual que é o valor de x, em qual valor de x que eu quero que ele determine a derivada. Então eu quero que ele calcule a derivada no valor de x igual a 9. Aí pronto, está desenhado, está especificado
o que eu quero que ele calcule. Então aqui, ó, 26. Agora, o que mais que eu posso fazer com essa calculadora? Por exemplo, posso até fazer contas com matrizes. Olha só que legal, isso pode ajudar bastante. Aí eu venho aqui no Mode, aí eu seleciono aqui o 6, que é de matriz. Aí ele pergunta 1, matriz A, 2, matriz B, 3, matriz C. Ou seja, eu posso ao mesmo tempo armazenar 3 matrizes. Aí eu vou apertar 1. Aí ele pergunta, quais vão ser as dimensões das matrizes, ou seja, quantas linhas e quantas colunas. 3 por 3, selecionei. Aí ele aqui me dá o espaço para eu dizer qual que vai ser a matriz. Aí eu vou colocando um elemento por vez. Aí eu vou colocar aqui, eu mostro aqui. Elementos só para servirem de exemplo. 2, menos 3, 9, 8, 3, 5, 0, menos 0,2 e 5. Pronto, aqui está a matriz aqui. No caso aqui no canto ele mostra o elemento que eu selecionei, que eu coloquei por último. Aí eu posso, por exemplo, determinar o que? Posso determinar várias coisas. Por exemplo, eu posso vir aqui, Shift, e apertar 4 aqui, que aí eu vou selecionar a opção Matrix aqui, ó. Aí ele vai me mostrar algumas opções do que eu posso fazer com qual tipo de operação que eu posso fazer com matrizes. Por exemplo, eu quero calcular o determinante. Então eu escolho o 7. Aí determinante de, aí eu coloco aqui, venho aqui no Shift, aí escolho o 3, porque eu quero a matriz A, 3 aqui, ó. Aí eu fecho aqui. Pronto, aqui, ó. Calculou o determinante. Então, que mais que dá para fazer aqui? Dá para fazer contas com vetores, dá para resolver equações de até terceiro grau, sistemas de equações. Por exemplo, vou mostrar essa parte de equações. Aqui, ó, se eu vier aqui no modo de novo, nesse botão aqui de cima, aí tiver aqui, cadê? 5. Aí ele me dá algumas opções de equações para ele resolver. Então ele pode resolver, no caso, um sistema de equações, no caso 2, um outro sistema de 3 equações com x, y, z, aí uma equação de segundo grau, uma equação de terceiro grau. Vou mostrar aqui ele resolvendo uma equação de terceiro grau. Por exemplo, vou escolher aqui, ó, 4. Aí ele me pergunta quais que vão ser os coeficientes da equação de terceiro grau. Por exemplo, aí eu vou colocar aqui só um exemplo, né? 5 igual, 6 igual, menos 2 e 3. Aí eu coloquei todos os coeficientes aqui e vou apertar o igual. Ele demora um pouco, mas aí ele já me diz qual que é o valor da primeira raiz da equação de terceiro grau, que é bem interessante, aqui, ó, x1 igual a 1,65 com fase 180, ou seja, menos 1,65, é a raiz real dessa equação, porque toda a equação de terceiro grau de coeficientes reais tem pelo menos uma raiz real, isso é uma propriedade matemática. Então essa aqui vai ser a raiz real. As outras duas eu ainda não sei, vou calcular se elas vão ser reais ou imaginárias. Que mais? Eu aperto aqui, ó, x2. Aí no caso não vai ser um número real, vai ser 0,6, com todos esses dígitos aqui. Aperto aqui as setas aqui, ó, 67,56 graus. E o outro vai ser o conjugado deste número aqui. Aí eu aperto igual de novo. Aí pronto, aqui está a terceira raiz dessa equação. 0,6013 e o que muda vai ser o argumento, que vai ser menos 67,56 graus. Então, assim, são muitas coisas bem úteis para quem estuda engenharia, lida com cálculos complicados para várias matérias, não só engenharia elétrica, eletrônica, mas várias outras áreas. Como eu falei, integrais definidas, valor da derivada da função em um certo ponto, contas com matrizes, resolver sistemas lineares. Por exemplo, na hora de analisar circuitos,
eu encontro um sistema linear com correntes I1 e I2, por exemplo. Aí eu tenho duas equações, duas incógnitas. Aí eu posso colocar na calculadora que ela resolve. Encontra a equação I1 e encontra a equação não. Encontra o valor da corrente I1 e o valor da corrente I2. Resolver equações de terceiro grau também pode ser úteis, mas a parte mais importante é o fato de ela fazer contas nativamente com números complexos. Ou seja, eu posso colocar um número direto na forma polar e outro número na forma retangular, na mesma conta, e eu coloco isso, vários números complexos na mesma conta, cada um na sua forma, e aperto igual, ele me dá o resultado. Esse resultado pode ser uma impedância, pode ser um fasor, pode ser várias coisas do que eu esteja calculando. Então, assim, essa aqui é a que eu uso. Para caso você tenha interesse, aqui ó, FX 991 ES Plus. Eu vou deixar o link patrocinado lá na Amazon na descrição. Caso você se interessa, você possa olhar. Ou você pode ir lá na página e ver outros modelos parecidos, ver se algum te interessa. Então eu agradeço sua atenção, deixa aí seu comentário e até a próxima.